E aí? Saudades de uma live, gente. E hoje a nossa live será babadeira, porque a nossa convidada especial, a nossa mestra Heloísa Gebara, vai trazer uma contribuição mega ultra power importante para o dia de hoje. Então fiquem ligadinhos, porque é assunto de milhões. Imagina a gente observar hoje como foi essa trajetória, né, do tarô para uma mulher. Imagina, né, ser mulher na década de 70, 80 e trazer esse assunto. Nossa convidada já chegou. Eu vou só mandar aqui a solicitação. Era só um pouquinho. Tá todo mundo ansioso já. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Oi! Olá, bem-vinda! Tudo bem, Cícera? Tudo Prazer. ótimo, e você, Lô? Tudo Gratidão mesmo. jóia, tudo jóia. Você que é essa simpatia de pessoa, sorriso lindo, tudo ótimo. Gratidão. Ai, eu tô tão emocionada que eu não sei nem o que falar. Imagine, vamos falar sobre tarô, imagine. Ai, é uma honra. Todo mundo aqui estava ansioso por esse momento, né? Porque a gente sabe que a contribuição é de milhões, a gente tem um respeito gigantesco pela sua trajetória. Muito obrigada. E todos os convidados eu sempre peço para contar um pouquinho, né? Quem é A minha essa figura história. maravilhosa. E aí a gente pode começar em relação à nossa temática. E se tiver alguma pergunta também, Tá. no caminho eu vou Aí você me intermediando. fala que às vezes eu posso não ler aqui, sou meio cegueta, tá bom? Fique à Bom, então vontade. vamos falar da minha trajetória, né? Isso na década de 80. Na década de 80, o tarô, o baralho cigano, não eram bem vistos, né? Até era crime praticar, né? Então, quando eu comecei a estudar tarô, a gente não tinha o acesso que nós temos hoje. Poucos livros você tinha que pedir para trazerem, pouco deck, né? Não tinha agora a internet, então realmente para você estudar, você tinha que pesquisar, você tinha que pedir ajuda de fora, né? Então, eu comecei assim, Cícero, eu fui participar de um workshop, fui assim, sem querer ir. Sabe quando você vai para acompanhar a outra pessoa? No caso, era minha irmã. Aí eu fui assim, despreocupadamente. Olha, aí eu me apaixonei. Porque o que eu vi? Eu vi nos arcanos um pouco de mim, né? Os arcanos. Eu falei, nossa, arcano às vezes assim, eu dizia, meu Deus, eu sou muito chata. Quando falava o oposto, né, do arcano, porque todo arcano tem seu lado positivo e seu lado negativo. Bem, por essa minha paixão, eu comecei a estudar o tarô. Na época, na década de 80, normalmente a gente só estudava o arcano maior, não era todo mundo que estudava o menor. Então, quando você ia ler só com os arcanos maiores. Quando eu comecei a dar minhas primeiras consultas, eu já estava estudando os menores, mas eu ainda não tinha, vamos dizer, eu ainda tinha dificuldade com os menores. Então, eu dava consulta só com os maiores. Depois de um tempo é que eu juntei os dois arcanos, mas naquela época de 80 era muito difícil. E aí o que acontece? Eu comecei a ter vontade de abrir um espaço. Então eu abri a primeira loja esotérica no Rio de Janeiro, da Zona Sul, que dava consultas e dava cursos. E essas consultas, na época, eu acho que até que eu fui muito corajosa, porque na fachada da loja estava escrito consulta de tarô, de baralho cigano, entendeu? Que era uma coisa, era uma contravenção. Nossa. Né? O tarô, naquela época, era dividido assim: baralho cigano era mais popular, o tarô era mais de elite.
entendeu? Naquela época era assim. Hoje em dia, claro que não. Mas qualquer oráculo era visto com uma certa maledicência. Mas sabe, Cícero, hoje em dia, apesar de a internet, grandes tarólogos, né, grandes oraculistas, às vezes, quando você fala que é taróloga, a pessoa tem, às vezes, um riso, assim, você vê que é um Torce o riso. nariz, né? É mais fácil, porque eu também sou astróloga e terapeuta holística. É mais fácil você falar assim, eu sou astróloga. Aí a pessoa, qual é meu signo? Eu sou do signo tal. Quando você diz, eu sou cartomante, eu sou taróloga, a pessoa dá um sorrisozinho. Um misto de medo, que aí vai dizer, nossa, ela pode descobrir alguma coisa de mim. E um misto de, tipo, oraculia. Infelizmente, ainda é assim. Lógico que não se compara com a minha época, de maneira nenhuma. E o que eu falo para os meus alunos? Eu gosto muito de mostrar as experiências. Então, a maneira de você levar o assunto ao seu cliente, há 40 anos atrás, é completamente diferente de hoje em dia, né? Até porque as dúvidas são outras. Você vai falar com o seu cliente, você tem que falar um linguajar que ele entenda, né? Então, naquela época, quando você falava, se você quisesse falar como se fosse assim também uma autoajuda, porque os arcanos, tanto tarô quanto baralho cigano, os arcanos, eles falam do eu, do nosso eu também. Não é só a parte da tendência, né? Não é só isso. Mas naquela época ninguém queria saber sobre isso. Naquela época todo mundo queria saber o aqui e agora. Como hoje em dia também existe isso. Mas como hoje em dia tem um conhecimento maior, então você pode também mostrar ao seu cliente situações que ele mesmo cria, né? Os desafios, né? Que ele mesmo cria. Então aí eu fui dando as consultas. Na minha loja, o nome da loja era Astros e Magias. Até para botar o nome naquela época era assim, né? Astros e Magias. Na minha loja tinha outros profissionais, grandes profissionais, que ainda estão até hoje, né? Alguns já faleceu, o Bosco Viegas era um grande profissional, era numerólogo, era meu amigo, ele escreveu um livro no meu sítio, o primeiro livro dele foi escrito no meu sítio, tem a Cátia Bastos, isso tudo passou na minha loja. A Lígia das Runas, né? Então, a estrada é antiga, né? E teve outros profissionais muito bons. Então, o que eu fazia? Ela era mala direta, não tinha isso do celular, então você tinha que fazer mala direta. A divulgação era muito de boca a boca. E naquela época, as pessoas vinham às consultas, elas chegavam até a falar baixo, assim, olha, eu quero ver como se fosse uma... Eu sempre pedi o nome da pessoa, a data do nascimento, sim. Então, quando você começava a escrever, a gente sentia que a pessoa falava, mas vai escrever meu nome? Sabe? Hoje em dia não, mas naquela época era tudo com muita dificuldade, né? Para você expor muita. Então, às vezes eu falo, eu estou dando aula, aí eu faço assim, antigamente, quando aparecia esse arcano, a pessoa ficava assim, confundia muito a parte espiritual com você dando consulta. Achavam o quê? Não, você é vidente, eles não faziam essa junção. Eles achavam que quem lia as cartas, quem dava astrologia, tinha que ter uma vidência, uma espiritualidade. E a gente sabe que isso não está vinculado às religiosidades. Eu acho que todos nós somos intuitivos, né? Mas não está vinculado. Eu costumo dizer, tarô é estudo, 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 prática, prática, prática. Se você não estudar, se você não praticar, vai ter dificuldade.
eu costumo também falar que até hoje eu aprendo. Eu aprendo com os meus alunos. Às vezes o aluno traz uma pergunta, ou então bota um jogo e diz, Heloísa, eu achei isso, isso, isso. Eu aprendo com ele. Porque muitas vezes você vai ler, né? Vai fazer uma leitura, e uma pessoa faz a mesma leitura, acrescenta algo mais que você não acrescentou. Isso não quer dizer que você errou, porque a visão é ampla. Então, ali brotando, você tá o quê? Você está traduzindo símbolos, né? Então, eu acho que uma boa consulta também é a sintonia com o cliente. Quando o cliente vem muito desconfiado, que antigamente era muito assim, né? Eles entravam muito assim, às vezes até com o braço, até porque no meu curso de formação eu dou a expressão corporal, uma matéria, a expressão corporal dos arcanos. Então, quando o cliente vinha, cruzava os braços, aqui o maxilar, aí eu já mais ou menos sabia como é que ele estava vibrando, qual era o arcano que ele estava vibrando e conduzia a consulta, né? Hoje em dia, ainda existe isso. Às vezes, assim, não, vem cheia de perguntas, mas ela faz assim, eu quero que você veja, assim, a minha vida. Então, para que não haja isso, sabe como é que eu começo a consulta? Eu começo a consulta, eu disparo a falar. Eu anoto o nome, faço a fichinha, até porque o cliente, quando voltar, eu comparar um jogo ao outro, ou então ele ficou com dúvida, me liga, Heloísa, né? Aí eu começo a falar, eu abro com a mandala, né? Então falo. Aí eu vou sentindo que o cliente já vai ficando mais seguro. Aí sim eu pergunto, agora vamos partir para todas as suas perguntas. Mas isso eu comecei a fazer lá quando eu tinha loja. Uhum. Porque na loja, quando você tem um espaço público, entra qualquer tipo de pessoa, De tudo, né? Então, são várias... É um mundo... É diferente como se fosse agora via online, né? Porque aí tem o Instagram, tem o YouTube. Então, a pessoa já conhece. É diferente, né? Quando você tem um espaço. Então, como é que eu percebi? Eu percebi se eu falasse, né? Se eu falasse antes do cliente perguntar qualquer coisa, ele ia se sentir mais confortável, porque aqui para nós, se você começa a falar e nada bate, não adianta fazer nem a pergunta, certo? Não tem? Concordo. Se nada está batendo, o que você vai perguntar? Você tem mais a dizer, tá bem, muito obrigada, valeu. Não adianta, Exatamente. né? Então, isso eu percebi desde aquela época, né? Então, logicamente, com o passar do tempo, a gente vai aprimorando, a gente vai vendo os nossos erros, que a gente também erra, a maneira até de conduzir a consulta. Então, a experiência conta muito, né? Eu me lembro que as minhas primeiras consultas, no fundo, aquele ditado, morre tesa, mas não perde a pose, né? Você tem que passar uma coisa para o seu cliente. Mas as primeiras consultas traz aquela insegurança. Hoje em dia, fico assim, muitas vezes fico. Às vezes eu fico atenta muito, né? Quando começo Espanha, quando é o primeiro cliente, e quando não vem por indicação. Eu vi seu vídeo, gostei, estou aqui. Eu acho que se o tarólogo deixar de perder isso, ele começa a achar que tá no papo, e eu dou consulta de qualquer jeito. E não é assim. O ego, né? E não é assim. Você tem que ter a humildade de receber o seu cliente, ver que ali é um ser humano, é uma alma, né? Se você está lendo com a ajuda do tarô, porque você não é ninguém, você está traduzindo aquelas lâminas, né? Você está apenas traduzindo. Eu costumo, quando eu estou na consulta, eu falo, olha, eu estou vendo, aí eu digo, eu estou vendo porque é o arcano que está me mostrando. Eu friso muito isso, para não pensar que Heloísa vê tudo. Né? Não. Eu vejo que eu estou ali com os arcanos.
quando eu pego baralho cigano, eu vejo que eu estou com baralho cigano, né? Então, eu acho que a gente tem que a vida inteira ter essa humildade de não achar que está pronto. Nós nunca, ninguém está pronto. A gente aprende todo dia. Outro dia eu estava falando, se eu estiver falando demais, me interrompa. Imagina, a gente está adorando. Outro dia eu estava falando que a gente renasce todo dia. Se amanhece, é um renascer, né? Então, todo dia você está renascendo, todo dia você está aprendendo. Você ouve uma live de um colega, você aprende. Nos meus cursos, sempre tem colegas meus, tarólogo, Heloísa, eu vou fazer teu curso. Como eu também faço isso com os meus colegas, entendeu? Então, eu também acho muito legal isso, né? Eu tive uma turma que uma taróloga entrou e falou, Heloísa, agora eu quero partir para dar aula. Então, eu quero ver a sua didática, como é, para eu poder pegar pelo menos alguma coisa. Poxa, eu fiquei, assim, fiquei toda prosa, né? É legal isso, né? Então, eu acho assim que nós, colegas, né, temos que respeitar cada colega, o caminhar de cada colega. Isso não quer dizer que o que está começando agora, que eu sei mais que o que está começando agora. Não é isso. Experiência conta? Conta muito. Agora, essa pessoa que está começando agora, nossa, ela vem cheia de gás, ela pode vir com uma outra visão sua. E isso também é muito importante, né? Sem dúvida. O que eu percebi agora na pandemia, que a gente ficou muito online, muita gente, né, dando consulta, dando cursos, muita gente. Lógico que vai passar a peneira, né? Vem aquilo, é como se a gente fosse garimpar o ouro, né? Você faz assim, mas vai ficar muita gente também, entendeu? Vai ficar muita gente. Tem muita gente que eu vejo de qualidade, tarólogos muito bons, que estão despontando agora, né? E eu fico feliz, que eu fico assim, puxa, eu estou nessa estrada praticamente há 40 anos. Outro dia eu fiquei pensando, o que seria da minha vida se não fosse o tarô? Porque há 40 anos fazendo isso, a minha vida é o tarô. Eu vivo do tarô. Eu devo tudo que eu tenho ao tarô, né? Então, aí quando eu vejo assim as lives, né? E outra coisa também muito legal, que eu falo muito para os meus alunos, quando eles estiverem bem craque, né? Nas tiragens, para eles criarem os próprios jogos. Porque Arrasou. eu criei vários jogos que eu dou no meu curso. Mas depois o quê? De muita prática, testar com os amigos. E amigos, você pode falar qualquer coisa. Vem aqui, olha, eu bolei essa leitura, vamos ver aqui se dá certo. Não é? Talvez não seja bem assim, né? Mas a gente vê o que vai dar. Isso, amigo, é assim, né? Então, eu aconselho muito a quem está estudando tarô, que acabou de se formar, fez a formação completa, tanto tarô como baralho cigano, como a própria astrologia, se bem que tarô e baralho cigano é mais fácil você criar os jogos, né? Para a interpretação. E ver qual é a interpretação, a leitura que você tem mais afinidade. Porque não adianta você botar 1000 jogos se você não tiver afinidade, né? A afinidade conta muito. Então, vamos dizer assim, eu acho que seria uma das coisas importantes você ter afinidade com a leitura que você vai passar para o seu cliente, né? Você procurar deixar o seu cliente à vontade, porque tem muitas pessoas que vêm porque querem conversar, querem falar. A gente vê a necessidade de falar. Como tem muita gente que vem quieto e depois se abre, como tem pessoas que falam, olha, eu posso falar? Aí você fala, pode, aí fala, não fala. Aí você vê a necessidade. Então, olhar o ser humano, a alma, é muito importante, né? Você vê, porque você também passou pelas aquelas situações que o seu cliente está passando. Todos nós passamos. Quem é que nunca encarou uma torre,
né? Ah, Quem é que nunca encarou um enforcado? ah, Não, só falta a lua só agora falta para fechar com a chave de lua. ouro. Não. Quem é, né? As incertezas de uma nuvem do baralho cigano, né? Quer dizer, entendeu? Quem é que não passou, né? Então, essa experiência de vida também é muito importante quando você vai atender, né? Mas a minha Sem dúvida. trajetória é muito assim. Comecei no workshop, comecei a estudar, me apaixonei, tive coragem de abrir um espaço que naquela época, olha, eu não sei, porque naquela época, se a polícia quisesse, fechava ali, porque era contravenção, né? Mas Uhum. graças a Deus, nunca aconteceu nada, nada, nada. Tive outros profissionais muito bons trabalhando na minha loja, né? E aí foi o caminho. Aí eu não parei mais, caminhei, não parei mais, estou aqui, ainda vou caminhar por muito, muito tempo. Ah, não tenho dúvidas disso. E para nossa felicidade e alegria, né? Obrigada, obrigada. E, e como que foi, assim, esse começo, sendo uma mulher, porque mulher não tinha muita voz, né, nessa época. E ter uma ideia tão pioneira, né, correndo esse risco realmente da polícia fechar e que graças a Deus não fechou. E a sua aceitação nesse meio? Veja bem, foi ótimo você ter falado isso. Aceitação, a não aceitação, às vezes começa na própria família. Não, por exemplo, minha mãe, meu marido. Não, eu estou dizendo aqueles primos distantes, aqueles amigos. Aí já começa a não aceitação. Primeiro, como você disse, eu, mulher, né, tendo que dirigir uma loja, primeiro, dirigir uma loja com artigos de presente, mais artigos esotéricos, lidando com a descrença ou falando, e aquela loja é de macumba, porque eles faziam antigamente esse paralelo. Macumba era feio. Então, aquela loja, entendeu? Era Uhum. pejorativo naquela época. Então, tendo que lidar com isso, né? E você tendo que se impor ali, mostrando que você tinha um olhar diferenciado para a própria mulher, né? Ouvindo, quando eu falei que o cliente às vezes vem com uma necessidade de ser ouvida, vinham muitas com necessidade de ser ouvidas. E naquele tempo era muito difícil você romper uma relação. Você sabia, meu marido tem outra, meu marido faz assim, e aceitavam, porque não eram eram dependentes financeiramente. Hoje em dia já é diferente, mas eu continuo a dizer, ainda, infelizmente, existem situações assim de submissão. Não estou dizendo que nós, mulheres, não devemos ser. Tem horas que você tem que ser submisso e doce, tem horas que o homem tem que ser submisso e doce. Mas desde que isso não atrapalhe a sua vida, não desmereça você, entendeu? Como ser humano. Então, você passar isso naquela época para a pessoa não se desmerecer, Nossa. você tinha que ter um tato muito grande, né? Para a pessoa ouvir e entender. Porque muitas vezes a pessoa também reagia, entendeu? Imagina. Como se você estivesse mostrando uma verdade e a pessoa reagia porque se sentia fraca para se Tomar impor. decisão. Então, Uhum. isso tudo você observava na própria consulta. Então, você tinha que ter muito tato com isso, porque você não sabia depois. Como eu falei, uma coisa é público, outra coisa é consulta direcionada. Então, como é que essa pessoa que ouviu certas coisas, como é que ela ia levar para a casa dela, para o trabalho dela, para a família dela, entendeu?
Então, você tinha que pisar um pouco em ovos. Eu costumo dizer até hoje que a gente não pode omitir na consulta, né? Você não pode mentir. Agora, você tem que ver se o seu cliente está preparado para ouvir o que você vai falar. Se você sente que, ou por fragilidade, ou por outras circunstâncias, se ele não está preparado, você tem que saber até que ponto você vai, mas até que ponto você tem que frear e observar a reação do seu cliente, entendeu? Eu Então, acho que é um ponto isso bem sensível, acontece né? hoje, mas imagine naquela época, Demais. Todo mundo entendeu? pensando assim, né? Tudo Não tinha outra fechadinho. visão, não tinha outra visão, entendeu? Então, eles confundiam muito uma leitura com... Aí falavam, mas qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Perguntavam. Então, como eu disse, eles confundiam a religiosidade, a espiritualidade com o colocar da leitura dos arcanos. E depois de muito tempo que eu fui estudar o baralho cigano, que eu só comecei primeiro com o tarô, depois eu estudei astrologia, depois estudei baralho cigano e as terapias alternativas. Por que eu fui estudar astrologia? Porque eles me perguntavam, você faz mapa astral? Aí eu falei, pô, estou deixando de perder cliente, vou estudar astrologia, né? E com o tarô, você botando o tarô, você começa. Eu comecei a botar o baralho cigano assim, só para uma mensagenzinha, entendeu? Aí é Uhum. que eu fui estudando o baralho cigano, também com ótimos professores, e aí comecei também a dar consulta. Hoje eu uso as duas técnicas numa consulta só, né? Também dou aula, formação também do baralho cigano. Mas naquela época eu tive que ser assim, degrau por degrau, degrauzinho, ter paciência, conquistando o espaço, a confiança, né? E aí degrauzinho por degrauzinho. Agora, a mulher naquela época, é bom frisar aqui, uma coisa é você ter um centro espírita, ser a mãe de santo, né? Aí era vista diferente, com aquela referência, a mãe, né? A mamãe, a vovó. Agora, você, não falando de religiosidade, não falando, e só falando do tarô, do baralho cigano, você aí você tinha que se impor, né? Mostrar, eu digo assim, a pessoa quando vai dar consulta, você tem que impor, não impor na vaidade, na altivez. Eu estou mostrando assim, mostrar conhecimento e responsabilidade por aquilo, o seu cliente te ouvir. Né? Porque às vezes o cliente fala, mas eu acho que não é assim não, tá. Isso às vezes acontece. Aí você tem que falar, mostrar de um outro ângulo, de uma outra maneira de falar, né? A comunicação, né? Como é que você vai levar aquele assunto para entender melhor? Ou então eu costumo dizer assim para o aluno, registra quando o seu cliente falar, não. Registra. Aí faz esse caminho que eu digo, o inverso. Fala a mesma coisa no outro sentido. Aí o cliente, aí eu, tá vendo? Ali quando eu falei assim, é porque você não entendeu assim. Isso que eu digo que é se fazer respeitar, entendeu? Então, na consulta, você tem que dar o respeito para o cliente te respeitar. Isso desde lá da década de 80, tem que ser assim, até hoje, né? Mudou muito, mas não mudou tanto nesta visão, entendeu? Ah, sim. Até porque a gente percebe um perfil diferenciado, né? Da questão da Isso. intolerância, da criticidade, né? Então, a gente está cheio de pessoas que querem sempre reivindicar, mas aí não consegue dar uma olhadinha aqui, fazer Paciência. uma análise, vamos ver exatamente o que está acontecendo, e sempre a transferência, né? Então, assim, às vezes eu culpo muito o externo pelo meu fracasso, digamos assim, Dá né? muito isso, né? Às vezes o cliente fala assim,
Ah, porque o fulano fez isso, porque está querendo aquilo, porque ou então fizeram um trabalho, fizeram isso. Quando você vê, não é nada disso, né? É o cliente que ele culpa o outro pelas dificuldades dele. E aí você tem que ter um jeito para conduzir e tentar ver se ele enxerga isso nele. Então, tem que ter muito joguinho Jogo de de cintura. cintura, vai delicadinho, tem muito... eu costumo falar que a gente nunca... Não, porque eu vou falar, tem que falar mesmo. Não adianta, né? Eu, pelo menos, da minha visão, tá? Eu acho que você tem que ter o jeito e vai mostrando aquele cliente que não é assim, porque é muito fácil culpar o outro, né? E não se perceber, né? Agora, o bom é que agora tem leituras e você conduz até como autoajuda, né? Assim, mostrando Sim. certo. Naquele tempo, ninguém queria saber disso. Eu vou Imagina. repetir no começo. Não, nem admitiam isso. Porque era uma outra visão, né? Hoje, pela comunicação, a televisão, a internet, a gente tem acesso, né? E você tendo acesso, você tem um conhecimento também. Então, muita coisa que você achava, principalmente as mulheres, que era obrigação, hoje em dia a gente vê que era imposto isso, né? Era uma responsabilidade que colocavam nas mãos das mulheres, né? Se a coisa não está dando certo, você é que é culpada. Na minha época era assim, né? Quando, nas consultas e nas aulas que eu dava, você era culpada. Se a pessoa te traía, se a família é desorganizada, você é que é culpada. Se o filho não deu certo, a mãe que era culpada. O Porque esteio, o marido né? saía para trabalhar e a mãe é que cuida. Então, e quando eu dava consulta para homem, a gente via muito isso. Eles, não, porque minha mulher fez isso? E eu sempre fui um pouco à frente do meu tempo, entendeu? Aliás, as mulheres da parte de mãe da minha família sempre foram assim. A minha Tá no mãe morreu DNA. com 99 anos, ela se dava com os meus amigos. A mente, as mulheres da minha família, por parte de mãe, por parte de pai, não. Então, sempre foram assim, um pouco do tempo, né? Eu me considero assim, eu sou aquariana, talvez seja por isso. Então, ou pela criação que eu tive também, né? Então, quando você ia dar consulta para o homem, tinha homens que você via que iam te cantar na própria consulta. Sim, porque quando, há 40 anos atrás, eu era mais moça, né? Então, você sentia isso, que iam te cantar, independente se você era casado, se você era solteiro, eles não queriam saber, porque eles estavam ali, entendeu? Né? Então, Se achando já, né? Todo. isso. A gente via que às vezes eles falavam alguma coisa da intimidade deles, da sexualidade deles, não porque eles queriam ver, mas para ver a sua reação. Porque você era Entendi. mulher. Talvez se você fosse um homem colocando, seria diferente. Um Um outro comportamento, outro né? comportamento. Então, também há 40 anos atrás, na década de 70, 80, existia isso também, entendeu? Então, você Super tinha que saber assédio, né? lidar. Hã? Assédio puro. Sim, sim, era. Quer dizer, então você tinha que lidar. Falando em assédio, você me lembrou, tinha consultas que a mulher não tinha vontade de transar e ela transava porque o marido queria transar. Aí eu dizia assim, mas por que você não diz que não está com vontade? Para mim era coisa normal eu dizer, olha, não estou com vontade, tá? Mas para elas não era normal, elas achavam que era. Uma vez eu me lembro que eu fiquei assim, eu peguei uma consulta que ela falava, não, eu não procuro meu marido para ir para a cama com ele, para fazer sexo. Eu falei, você nunca procurou? Não, isso quem tem que fazer é ele. Você vê a mentalidade, entendeu?
E isso não faz tantos anos atrás. Deve fazer uns 10, 20 anos atrás. Uns 10, 15 anos atrás que eu... Então, você vê a mentalidade, né? Daquela da época, pessoa. 15 anos Uhum. atrás, 10, 15 anos atrás, não é tantos anos assim. Não. Então, Mas isso é muito aquela questão realmente enraizada, né? enraizada. Da gente ter que falar amém, 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 não pode ter Não vontade, pode. porque senão é promíscua, né? Isso Não, não, também. Aí eu dizia, mas você, por que você não diz o que você gosta para aquilo? Ah, vai achar que eu sou vulgar. Isso ainda tem um pouco, tá? Eu, às vezes, muito, ainda né? pego consulta que diz, porque eu transei logo no primeiro dia, vê se ele está me achando que eu sou tal. Quer dizer, essa preocupação, entendeu? Eu transei porque eu tive vontade de transar, mas ainda tem essa preocupação. O peso do O outro, peso né? do Gente, outro. é muito complicado. É uma das coisas que eu sempre falo aqui dentro do grupo, é que a maior dificuldade do tarólogo não é só compreender simbologia. Talvez eu acho que isso seja o mediano, é Isso. lidar com as Lidar com pessoas. a pessoa. Você está certíssima. É lidar com a pessoa. Porque cada um é um mundo diferente. Então, como você vai expressar com aquele cliente? Porque cada um é um mundo, né? E também tem a idade, né? Você vai dar consulta para uma pessoa mais nova, você tem que ter uma outra maneira de abordar os assuntos. Você vai estar com uma pessoa mais velha, você tem que ter uma outra abordagem. Então, esse lidar, porque tem clientes que te desafia. A gente vê Uhum. perfeitamente que ele faz certas perguntas que ele está te testando, desafiando. Uma vez lá na loja, eu fui dar consulta para uma menina, eu conto sempre isso nos meus cursos. Eu fui dar consulta para uma menina, ela falou assim: eu queria ver meu pai e minha mãe como é que estão. Na época, eu não me lembro direito o jogo. As cartas, eu falei: olha, eu não vejo, aqui eu vejo um distanciamento. Por que você está me perguntando isso? Porque o meu pai morreu. Aí eu falei: mas por que você me perguntou? Eu ainda falei: eu não estou entendendo, mas por que você perguntou como é que ele está com a sua mãe? Você está achando que eu vou ver ele após morte? Aí ela falou: não, eu só quis essa consulta para testar você, porque eu fui numa outra e a moça falou que meu pai traía a minha mãe. Então, Olha, você vê, quer dizer, então você vai receber seu cliente, você não sabe se ele vai jogando no contar uma escuro, né? mentira, né? Uhum. Eu já dei consulta para as pessoas que estavam com processo e começavam assim: olha, você vai ver aí que eu não sou culpado. Negócio assim de colarinho branco, sabe? A época de colarinho branco, os políticos, colarinho branco, caixa 2. Uhum. Você pode ver, e você vê que não era nada que ele estava dizendo que era bonzinho, mas não era bonzinho, né? Então, como é que você vai lidar com isso? Né? Então, é como você falou, tem que ter muito... Cada mundo é diferente, né? Exatamente. Uma das conversas que a gente teve aqui, até lembrando um pouco sobre assuntos polêmicos, é justamente falar aquele ponto sensível, né? Então, o que a gente vê aí como ponto sensível que é polêmica? Saúde, gravidez, morte e traição, né? Isso, E aí a gente estava numa discussão, enfim, e eu falei assim, gente, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado nas abordagens. Por quê? Uma, você pode responder um processo. O mundo tá Sim, tão assim que hoje, assim, se a minha taróloga falou e for considerado difamação, acabou para mas você. você sabe, tem um tarólogo ou taróloga, não vou entrar aqui em questão, que mora no exterior e é por mensagem. Ele escreveu, eu não, que a pessoa estava traindo. Ele escreveu. Aí a outra Misericórdia. pessoa mostrou. Ele foi processado, entendeu?
Então, você também tem que ter cuidado nisso. O que você vai falar, né? Ou, de repente, o cliente interpreta de uma outra maneira. Também tem isso. Às vezes, ele quer ouvir uma coisa, você fala, ele interpreta da maneira que ele quer ouvir. Então, também é muito perigoso, né? Se tratando de saúde, eu digo que tarô não dá diagnóstico. Olha, vários clientes perguntam, tem que tomar esse remédio? Na época do Covid, então, pode ver se eu estou com Covid? Então, eu digo que tarô não dá remédio, tarô não dá diagnóstico, tarô não fala de... Eu não falo de morte física. Eu posso ver o jogo, mas eu não falo. Primeiro, eu posso estar errada. Segundo, eu vou entrar no karma da pessoa que tem coisas que, de repente, não era para ela saber, e ela vai fazer porque falou que ela vai morrer. Então, posso falar assim, se eu vejo que é um acidente. Aí eu levo aquele papo. Olha, presta atenção, você está um pouco disperso, então presta atenção no atravessar, presta atenção no dirigir. Aí eu falo vários exemplos, porque você está um pouco disperso e tal. Tá? Sinalizações, né? Você vai ver. Então eu acho que é muito importante também isso, né? Então, como você falou, morte, doença, traição. Meu marido vai trair, meu marido está traindo, meu namorado ou a minha namorada, né? Aí você olha e fala, mas porque geralmente quando pergunta, porque tá, não sei se é uma pessoa muito preocupada, que também já tive clientes muito preocupados. Então, você tem que conduzir isso de um outro tipo de maneira, porque se for uma pessoa ciumenta, pode fazer uma besteira. Misericórdia, não é? exatamente. Então, você tem que conduzir de uma outra maneira. Por que a pessoa está assim? Por que está reagindo assim? Por que está com essa desconfiança? Então, como você tem que... esse relacionamento, né? O relacionamento. Isso é muito importante saber conduzir isso, né? Não tá traindo muito. Não tem, não pode isso. Porque às vezes a pessoa toma atitudes impensadas, né? Se for uma pessoa depressiva, se for uma pessoa que se agride, porque tem casos assim, né? Ou então vai fazer um escândalo na casa do outro. Então, e você, como disse, a pessoa pode levar um processo. Exato. E aí? Também. Aí acaba teu nome. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, você leva uma vida fazendo seu nome. Em minutos, você pode acabar com ele. Então, isso também, você tem que estar muito atento a isso, né? Porque pode acontecer. Sem dúvida. E é o que eu falo. Ninguém percebe o seu caminho de retidão, mas todo mundo percebe o seu tropeço. Todo mundo. É uma coisa impressionante. Então, nossa, você viu? Fulano errou. Aí já acrescenta, porque você fala, você viu e já acrescenta. Eu bem que achei isso. Aí o outro já passa de uma outra maneira. E a pessoa, para se recuperar, imagina, né? Então, a nossa profissão, como todas as profissões, a gente tem que ter muito cuidado, né? Até porque tem aquele estigma, né? Vai dizer isso para ganhar dinheiro, vai... Né? Não tem. Então, infelizmente, você tem que ter toda uma sabedoria, uma discrição, até na sua vida particular também, né? O que você quer deixar, ainda mais para a internet, o que você quer deixar público? Ou eu costumo dizer para os meus alunos, faz uma página para a vida particular e faz para o profissional. Por quê? Se você botar alguma coisa da sua vida particular no seu profissional que possa aventurar alguma coisa estranha,
Pronto. vão te julgar, porque é muito fácil julgar, né? Então, Prato até cheio. isso, né? Até isso a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Eu tô adorando ouvir todos esses pontos, porque condiz muito com o que a gente vivencia real. A gente não está falando nada, né, uma utopia, Não, algo que não acontece. E eu acho que é legal trazer essa visão, sabe? Trazer esse tipo de conversa para o público, porque às vezes as pessoas têm a noção que ser tarólogo é fast food, isso, né? É algo instantâneo. Eu acordei, estou aqui com meu baralho, osmose, isso, pronto. Já é, sou tarólogo, é, né? é, Então, o pessoal, às vezes, não quer se fundamentar, não quer entender. E eu falo que cada um vai ter a sua forma, né, de absorver as coisas, vai ter sua forma de jogar. Uns vão consagrar o baralho, outros não vão consagrar o sim, baralho. sim, Uns vão colocar incenso, outros não vão colocar. certo, E uns vão usar métodos, outros não vão. E isso, tá tudo bem, é. né? Só que assim, a gente precisa ter a noção da seriedade que a gente se propõe a fazer algo. Né? Eu costumo dizer assim, cada tarólogo tem a sua norma com o tarô, né? Eu criei um pacto com o meu baralho, eu tenho minha norma, e aí eu vou dar a consulta desta maneira, né? Então, a gente tem que ter isso. E na hora da consulta, eu acho que não é aquilo. Bota uma cartinha rapidinha para. Tem amigo que é assim, Luiz, abre umas cartinhas rapidinhas. Não abro, é consulta direito, não é. Entendeu? Porque não é assim, como você disse, acordei, ó, aqui, vamos botar. Não é Me assim, dá um né? de frango, né? É, Calabresa agora. é, O pessoal acha que é assim, né? é, é É. verdade. Então, você tem que ter toda uma estrutura, né? Você tem que ter toda uma estrutura. E isso sempre foi assim e sempre será. E daqui a uns anos, a maneira de você colocar, de ler, também vai modificar, porque os anos vão passando. A visão, você tem que se adequar ao tema, à época, né? Então, você vai... quando você faz contínuo, quando você não para, né? Assim, você automaticamente vai se adequando, né? Uhum. Então, se vamos pensar futuramente, lá daqui a uns 30, 40 anos, já vão ter outros valores, né? Então, lógico, os arcanos vão refletir o que refletem hoje, só que vão acrescentar ainda mais naquele próprio arcano, né? Então, você Exato. que vai olhar tanto arcano maior, quanto arcano menor, quanto baralho cigano, você já daqui a 30 anos já vai ter acrescentado coisas que hoje em dia você pode ainda não ter acrescentado. Por quê? Porque é a vivência. Coisas que hoje em dia parecem, não, nossa, fazer isso, amanhã vai ser legal, é normal. Porque a nossa visão vai ampliando, vai se modificando. Nossos valores vão se transformar, né? O que eu pensava 40 anos atrás, o que eu valorizava nas primeiras consultas, hoje eu tenho outra visão. E isso vai ser assim eternamente, né? Por isso que eu acho que o baralho, tanto tarô como o baralho cigano, é muito rico. Qualquer oráculo, né? É muito rico, porque você vai interpretar, vai traduzir os símbolos, mas você também vai acrescentar a experiência da sua vida ali, né? Arrasou. Não é isso? É exatamente isso. Uma das conversas que eu tive aqui com o Alex, inclusive, Alex, né? hoje eu estive almoçando com ele. Ai, meu Deus, Hoje nós, fofura. hoje nós almoçamos. Alex Edjane, que você conhece? A Edjane, Conheço. que mora também da Casa do Baralho, que eles chamam. Ai, Hoje foi o nosso almoço. ai, que show. E aí a gente estava falando justamente, né, da simbologia mesmo, da gente olhar o baralho e a gente perceber que é algo, né,
muito eurocentrado, e que aí alguns autores estão trazendo a representatividade que a gente precisa cada vez mudar isso, né? E já teve essa mudança. Então, há 40 anos atrás, Já teve a gente não muita. falava, né? Não, não. Imagina tocar nesse assunto tão sensível, né? É, Então, feijão com arroz ali, básico, vamos focar isso. nisso. E hoje, cada vez mais, a gente percebe a necessidade de trazer algumas pautas, de realmente evidenciar alguns assuntos, né? E eu Certo. acredito que, com o passar do tempo, a gente tem ainda mais Muito necessidade disso. mais. Às vezes eu penso assim, como é que eu era nas consultas há 40 anos atrás? Aí eu penso, aí, como é que será daqui a, não digo 40, eu estou com 74, mas daqui a uns 30 anos daqui para frente, né? Uns 20 anos, como é que é a minha visão? As experiências, os conceitos e os valores mudam. Mudam, como eu disse, a gente renasce todo dia. Muda todo dia, né? Então, como você está enxergando aquela situação do momento? E quando o cliente te procura, quando o aluno vem no seu curso, muitas vezes a gente vê que no primeiro dia de aula tem certos alunos que têm uma fantasia ainda sobre as cartas, né? Imaginam de uma outra maneira. Então, aí a gente vai colocando, vai falando, vai mostrando exercício desde o primeiro dia, bota o aluno para fazer exercício, eu costumo brincar com a dever de casa. Aí você vai vendo que o teu aluno que veio com uma visão, e principalmente quando é aluno que já veio de outros cursos, então eles vêm muito, né, assim, com uma visão daquele curso. Sim, Eu não estou dizendo que está errado, não está errado, porque cada é uma professor base, é né? uma base, cada professor tem uma maneira e tem um foco mais de algum arcano, aí o outro tem de outro arcano. Por isso que é muito bom fazer vários cursos, né? Agora, eu acho assim, você faz vários cursos, mas sempre tem um professor que você sentiu que tem aquela afinidade e a maioria do pensamento do professor, da maneira de se expor, bate com o teu eu. Aí é muito legal, porque você sente que o Encaixe aluno perfeito. embarcou no teu navio, entendeu? Então, é muito legal isso. Porque tanto a gente tem afinidade com o aluno, quanto o aluno tem afinidade com a gente, né? A gente cria essa afinidade, essa amizade. E com o cliente a mesma coisa. Você já deve ter percebido, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, assim, quando a gente dá uma consulta, tem horas que você fala, pô, eu dei uma consulta sensacional. Tem horas que você diz, eu dei uma consulta. Não, já aconteceu isso? Já, porque Várias comigo vezes. já aconteceu isso várias vezes. Hoje eu estava, eu dei uma consulta. Aí você sai feliz porque você sentiu que ajudou aquele cliente em todos os níveis. Outras consultas, você sai feliz também porque você ajudou, mas não tão profundamente. Você sente que não foi tão profundamente como aquele outro, né? Então, isso existe muito no nosso dia a dia de consulta. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Sim. Porque eu acho que, às vezes, a gente também, e eu vejo muito pelos alunos aqui, né? De aquela autocobrança. Meu Deus, eu não sei nada. O Isso, que eu vou fazer? E Ai, sai quando essa junta cara. os dois arcanos, arcano maior com arcano menor. Aí você fala, nossa, mas como que pode dar bom e agora dar ruim, né? Porque às vezes os arcanos eles são muito distantes. O que eu faço agora? Eu não sei nada, acho que eu faltei nessa aula, meu Deus, eu não sei responder nada, né? Yes. E eu acho que essa visão realmente da gente entender essa expectativa, da gente ir trabalhando, né, essa Isso, questão. isso. Porque eu acho que é aquele depósito, é um mundo novo. A gente tá que nem um louco, né? Vou, não vou, agora eu vou dar aquele mergulho, né, de fé. Torcemos para que tenha realmente uma água ali embaixo, um colchão, né? Verdade, Para mas é poder um amortecer. mergulho. É um mergulho.
Então a gente vai muito nessa expectativa de conhecer. E por isso gera também, né, caraminholas na cabeça. Sim, Então, muita gente que fala aqui, que eu vejo bastante, ai, será que realmente eu vou conseguir ler para alguém? é. Será que eu não vou É falar uma errado, né? cobrança, né? Uma autocobrança muito grande. É, verdade. Eu também dou mentoria, né? Show. Então a pessoa vem, às vezes a pessoa nunca fez meu curso, já é tarólogo, está estudando e quer fazer mentoria comigo. E eu vejo muito isso, essa autocobrança, esse medo. Mas será que outro dia uma menina falou assim, mas será que eu falo porque eu estou vendo ou isso está na minha cabeça de experiência de vida? Quer dizer, tem muito né, um pouco dessa insegurança. Eu acho que o medo de errar, às vezes, bloqueia. Então, a pessoa vai dar consulta e fica meio bloqueada pelo medo de errar. Não que ela não saiba, mas eu me Uhum. cobro tanto que na hora eu tenho medo de errar Dá um e nó. eu dá uma travada. Eu costumo dizer assim, olha, quando travar, olha o outro arcano e vê o outro assunto. Aí Uhum. depois você volta na onde travou, não fica e travou. Como é que é? Entendeu? Aí fica assim, né? Como é que é? Ou então o próprio baralho cigano. E como é que é? Como é que eu vou expressar isso? Então, quando é a mesa real, nossa, a pessoa fica enlouquecida, né? Quando é a mesa real. Muitas cartas, meu É, Deus, por onde começa, né? muito as cartas, né? Aí eu, calma, tem carta gatilho, que eu criei uma maneira da mesa, que eu vejo as cartas gatilho que te levam à reação, né? Aí eu, calma. Então, mas a pessoa, quando começa, realmente, a própria mandala, né? São as 13 maiores, mais 13 menores, a pessoa, né? Entre parafuso, né? Fala, meu pai, por onde E outra começa coisa, isso? o que o aluno está passando, o que a pessoa que tem pouco tempo de prática, de consulta, nós também passamos. Eu também Sim. passei por isso tudo. Tive medo, deu travada, principalmente porque a gente começa o quê? Botando para parente, botando para amigo, Sim. aí começa a dar consulta particular, aí o Livrinho de negócio palavra-chave do do lado. lado. Quando eu aprendi, eu levava a apostila. Eu tinha uma manicure que ia toda semana lá em casa fazer minha unha. Ela era minha cobaia. Eu falava, não diga nada, como foi sua semana? Eu com a apostila, olhava, lia, entendeu? Então, a gente já passou por isso tudo que o iniciante passa. Então, a gente entende perfeitamente, né? Com certeza. E Elô, conta um pouquinho pra gente como foi. Lógico que eu já vi essa entrevista, mas eu acho que seria legal trazer um pouquinho sobre como que foi esse confronto assim, frente a frente com Pablo Escobar. Ó, eu sempre fui uma pessoa meio desligada, sabe? Sabe aquela que bota o sorvete? Eu sempre fui assim. Então, eu tinha loja. Eu atendia em cima e embaixo. Aí entrou um homem com dois homens, olhou assim e pediu uma consulta de tarô. Eu nem sabia quem era. Aí eu subi, primeiro, porque eu pensei que ele falava que ele era comerciante. As primeiras consultas. Eu sou comerciante. Falava enrolado, mas ele entendia o português. Ele falava com calma, a gente entendia. Aí eu vi que era assim comerciante, mas eram uns arcanos muito, né? Aí o que eu achei? Ele é comerciante, vai sofrer um atentado, né? Aí eu falei, olha, senhora, preste atenção, que está dando aqui uma emboscada, um atentado. Ele ouvia. E ele tinha um livrinho que ele anotava tudo, sabe? Assim, eu Uhum. falava as coisinhas, ele escrevia no livrinho. Aquilo já estava me dando aflição, mas eu tenho uma consulta Inocência, né? na inocência, comerciante, dei uma consulta.
Aí, uns dias depois, sei lá, uns 15 dias, sei lá quantos dias, ele volta, pede outra consulta. Aí ele já falou assim, olha, eu estou voltando porque você falou isso, e aconteceu exatamente isso. Eu sou comerciante, mas eu lido com coisas proibidas. Até aí, para mim, aí o que eu pensei? Ah, vai ver que ele é contrabandista. Eu pensei, eu nunca imaginei que era droga, que era um Uhum. e quem estava na minha frente. Ele Uhum. só falava Pablo, ele não falava Pablo. Depois que ele Uhum. falou, né? Aí ele se apresentou. E aí ele falou um pouco da vida dele, eu vi a vida dele, só que ele não ameaçou, quer dizer, foi uma ameaça. Ele fez assim, eu volto, eu gostei de você, e você sabe da minha vida, e eu sei que você não vai falar isso para ninguém. Para bom entendedor, meia Meia palavra. palavra basta. Tipo assim, olha, você já sabe, tem que ficar quietinha, né? Aí eu, Misericórdia. pode, aí eu já estava. Aí, no Brasil, ele teve 3 vezes. As 3 vezes comigo. As outras vezes foram pelo telefone, porque não tinha... Era telefone mesmo. Uhum. Teve um dia que ele falou assim, eu preciso falar muito com você. Ele já estava preso, ele falou, dentro daquele presídio que ele ficou. Eu preciso falar muito com você. Você, olha a frase que ele falou. Você sabe que eu posso, a hora que eu quiser, te tirar do Brasil. Assim. Aí eu falei assim, Pablo, não faz não, eu tenho filho pequeno, eu não dá para eu viajar. Você pode me ligar a hora que for e eu vejo tudo para você. Mas eu acho que ele gostou de mim, até porque ele era uma pessoa assim. Quando ele gostava, ele te protegia. Quando ele não gostava, ele era um demônio. Eu Ele era imagino. vingativo, tá? Então, ele ali, de vez em quando, ele tornava a falar da fidelidade de segredo. Sempre assim, eu sei que você não vai fazer. Como quem disse, Uhum. se fizer, você está frita, né? Então, quando ele fez Por aquela frase, eu favor. posso tirar a hora... E eu sabia que ele poderia fazer, né? E eu atendi mais 2 pessoas lá da sociedade dele, vamos dizer assim, do quartel dele. Eu atendi de 2 pessoas. Meu. Aí, por que eu me calei esses anos todos? Primeiro, com medo. Porque depois que Sim. ele morreu, os outros morreram, foi uma matança danada, eles iam sempre atrás de quem sabia alguma coisa. Primeiro, do Uhum. medo. Depois que passou esses anos todos, o meu filho, conversando com um advogado, falou, será que teria problema da mamãe falar isso? Porque meu Uhum. marido, meu filho, né? Na época, meu marido vivo, na época, a gente sabia. Aí, não, agora não tem problema nenhum. Aí foi por isso que eu só falei agora, porque só Uhum. algumas pessoas muito íntimas, nem todos os amigos meus sabiam, eu guardava como se fosse um segredo, Uhum. entendeu? Aí você pode perguntar, pô, Elisa, como é que dá a consulta para um homem tão mal, né? Ali estava uma pessoa como se fosse padre, né? Você vai falar teu segredo, você vai conversar com o seu médico, você vai falar com o seu advogado. Ali eu não estava julgando a pessoa, eu estava Sim. lendo. Ele é uma pessoa para a mãe, para a mulher e para os filhos. A mãe dava bronca nele, dele dizer, minha mãe brigou comigo como se fosse uma criança, entendeu? Ele admitia isso. Então, ali eu estava dando para um homem que queria saber dos negócios, ele não falava da morte, ele Uhum. falava dos negócios lucrativos dele. E as pessoas que que lidavam com ele. Qual era o meu maior medo? Quando eu via que não era sincero. Eu dizia, toma cuidado, tá? Eu já sabia que se eu falasse, olha, vai te roubar, ele ia lá e acabava com a pessoa. Eu fazia, olha, por isso que eu digo, o tarot tem que saber até onde vai falar. Eu dizia, toma cuidado. Mas por que para tomar cuidado? Porque é sempre bom tomar cuidado, entendeu? Uhum. Jeitinho, Quando né? eu via, quando a mulher dele sofreu atentado às crianças, eu também vi nas cartas que ia sofrer.
Então, eu falei com ele, olha, toma cuidado com a sua família, porque aqui você não vai estar presente, mas a sua família vai estar. Mas eu não ia dizer, olha, aquele outro grupo vai fazer isso assim, assim. Eu não tinha essa coragem. Que aí eu, entendeu? O pessoal Sim. falava assim, toma cuidado. Então, foi uma experiência que eu tive, ele muito simpático, simpaticíssimo. Se você visse na rua, você não dava nada por Olha, ele. Ele não era bonito, ele não era charmoso, ele vinha com uma roupinha simples. Você não dava nada por ele, nada por ele, entendeu? E era do jeito que era, né? Então, misericórdia. é, Imagina se não fosse, né? Falam que é dos quietinhos que a gente tem que ter medo aí, ó. Tá vendo? é dos quietinhos, isso mesmo. Ele era, sempre ele entrava com duas pessoas na minha loja. Ele subia dois homens, ele andava com guarda-costas, Uhum. dois homens. Uhum. Mas se você olhasse na rua, não ia dizer que eu era tão poderoso do jeito que ele era poderoso. Ele pagava em dólar, nunca pagou em dinheiro, pagava em dólar. E tinha uma pessoa aqui no Brasil, uma médica, cirurgiã plástica, que ela que fazia o pagamento. Eu não falei? Ele teve 3 vezes no Brasil e o Uhum. resto era pelo telefone. 3 ou 4 vezes no Brasil. Ele ia para onde quisesse, a hora que ele quisesse. Ele tinha tudo, a política toda na mão dele. Ela fazia o pagamento. Uma vez ela disse que não gostava de mim. Ela falou, eu não gosto de você, eu não gosto dessa... Ela não gostava, não, também do tarô, dessas coisas. Mas eu tenho que fazer porque ele manda. Olha aí. Entendeu? Então tinha que obedecer. Comigo, graças a Deus, ele nunca mandou nada. Até ele só pedia para eu ver, né? Pedia para eu ver, eu e ele e 2 outros lá dos comparsas dele, pedia para eu ver. Mas graças a Deus que não me tirou do Brasil, porque ele falou. Ele falava várias vezes, dava a entender a fidelidade, que era muito importante, gosto muito de você, Uhum. entendeu? E dava a entender. E nesse dia que ele estava mais nervoso, que eu disse que eu não podia, mas eu posso te tirar a hora que eu quiser. E ele podia tirar a hora que Uhum. quisesse. Eu sabia disso. Eu fiquei apavorada, mas eu com muito Eu imagino. jeito. Graças a Deus ele não me tirou, entendeu? Deu E certo, eu né? era bem Graças a Deus. nova, eu era bem nova. Meu filho era pequeno, meu filho devia ter o quê? Uns 5, 6 anos, mais ou menos. Eu era bem Nossa, nova. É. que Hoje meu filho está situação. com 40 anos. Meu filho tinha 5, 6 anos. Entende? Tá vendo, gente? Hoje em dia é super fácil ser tarólogo, viu? Oh, Hoje em dia dá pra antigamente, gente dar uma selecionada, saber quem são as pessoas, a internet ajuda. É, antigamente não mole não. eu Entendeu? imagino. Antigamente não era mole. Eu passei por clientes assim também, violentos, entendeu? E que você via que era muito violento. Esses anos tiveram situações bem, bem Foi danadas. Hoje em dia tá garimpo fácil, mesmo, hoje em né? dia é fácil. Gente, é o que eu falo. Gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Assim, Porque agora, é o que eu falo, a informação ela é uma faca de 2 gumes. Então, a internet, ela tá aí vasta para a gente procurar o que a gente quiser é, e que a gente tem que ser um ser pensante, é, crítico e filtrar, né? O que é. seria melhor. Então, a gente tem que Tem ter que essa filtrar, né? racionalidade. E filtrar, Exato. né? Exatamente. Então, é o que eu falo, não é porque todo mundo disse amém que a gente tem que dizer amém também, né? Lógico, é Então, verdade. a gente tá nessa oportunidade. E eu acho que trazer essa visão, imaginar como que era e pensar um pouquinho, né? Todos esses anos de pavor,
Porque acaba sendo uma ditadura psicológica, Ah, sim, lógico, né? lógico. Porque a Então, primeira assim, vez que eu dei a consulta, para mim era um comerciante, né? Aí depois que se apresentou como tal, eu falei, agora não tem para onde correr, também não podia negar, porque você fica assim, você sabe de uma situação, sabe que a pessoa é poderosa, sabe que a pessoa é vingativa, sabe que a pessoa tem tudo que é político, tudo na mão que ele tinha na época, em qualquer lugar. E você tem que ter muito jogo de cintura para continuar dentro da sua linha, não mostrar que estava com medo, mostrar que estava achando ele super simpático, mas eu achava ele simpático. Você acredita que eu achava ele simpático? Eu achava. Ele era era uma simpático. face, né? Era uma Ele face. era carismático, por isso que talvez conseguiu tanta coisa que ele conseguiu. Né? As Pode amantes ser que tudo ele mesmo. tinha, porque ele tinha amantes, né? Quer dizer, então, era o cara. Aliás, os psicopatas, os Esse criminosos, traço. eles são muito inteligentes e são Então, muito carismáticos, né? Aquela pessoa que engana o povo, ela é carismática, né? sim. Então, o grande mentiroso é carismático, né? Aí seria o lado negativo do mago, seria o arcano 15, porque se você colocar aquele que eu, o tabuleiro, né? O tabuleiro, né? Você bota de 1 a 7, depois de 8 a 14 e de 15 a 21, certo? Se Uhum. você olhar, o mago está aqui está a justiça e aqui está o arcano 15. Então, quem é que vai fazer o mago bom ou o mago ruim? Porque todos os dois encantam. O mago Oh, te encanta e o diabo te encanta. Porque quando você está apaixonada, você está lá, né? borboleta. Ele está, né? Quando você está com o mago, porque o mago é altamente sedutor e o diabo é altamente sedutor. Então, quem vai fazer essa triagem é a justiça, o nosso lado racional. A gente tem que ver até que ponto eu vou ser mago, até que ponto eu vou ser o mago 15, né? Então, geralmente essas pessoas são muito carismáticas, né? Demais. Tem Né? um poder de persuasão, assim, um Sim! sex appeal, né? Nossa, quando você É. vê, já foi. A própria raposa no baralho cigano, ela é carismática, ela é sedutora, né? Então ela te leva, a própria cobra, ela te envolve pela sedução, para depois te dar um bote, né? Então as cartas refletem muito. Geralmente essas pessoas de poder, ela nos envolve pelo próprio carisma. E a gente cai. Pode ser feia, mas tendo carisma, você às vezes se apaixona por alguém e fala, mas o que eu vi nessa pessoa? Mas você está babando. Aí quando termina, você fala, mas o que eu vi nessa pessoa? Hoje Diferente, eu né? tava com a Hoje eu cabeça. estava com a cabeça, né? Então é isso. Elô, conta um pouquinho pra gente do seu curso. O que Ai, você tá como projeto agora? olha, Como que tá as suas isso. turmas? Olha, dia 7, agora, terça-feira, eu vou dar início à nova formação pela minha academia de tarô, Heloísa Gebara, a nova formação de tarô. Então, uma formação completa, arcanos maiores, menores, vivência, quando eu falo vivência, as experiências dos arcanos, jogos criados por mim. Então, a aula é online, mas ao vivo, né? Uhum. E fica gravado durante um ano. Tem um grupo dos matriculados para troca, né, de jogos, de Maravilha. exercício, Então, dia 7 agora de março, terça-feira, das 7 da noite às 10 da noite, né? Das 19 às 22. Em abril, final de abril, eu não bati o martelo da data. Finalzinho de Uhum. abril até nos primeiros dias de maio, eu vou dar a formação completa do baralho cigano. Também, online, Show. vai ficar gravado.
vou dar esse... Porque eu criei, voltando no tarô, aliás, no baralho cigano eu dou também a mandala, eu criei uma maneira de ler a mandala. Eu leio como todo mundo lê, mas eu criei uma maneira diferenciada que eles chamam a mandala de Heloísa Gebara. Não sei se você já ouviu falar, eles falam isso. Então, criação minha. No baralho cigano, eu também dou esta mandala, mas também criei um método, até uma aluna minha de tarô, que vai fazer o de baralho cigano, falou assim, qual é o método que você dá do baralho cigano? O brasileiro ou o europeu? Aí eu falei, método Heloísa Gebara, que eu criei também um método que eu faço as cartas gatilho, as cartas, eu chamo de pontes, na mesa real. Né? Ó, o Alex. Então tem. Hã? O Alex está na nossa live. Meu amor. Oi, então, almoçando juntos, lindo. Tá, entrou aí, né? Então vai ser dia 7 de março, tarô. Final de abril, princípio de maio, eu ainda não bati a data, baralho cigano. E também 2 mentorias, né? Para já tarólogos ou para quem está estudando tarô. Então, quem tiver interessado, é só entrar no meu site, heloisagebara.com.br. Tem o meu canal do YouTube, que eu convido vocês para se inscreverem. E que tem aqui meu Instagram também para vocês seguirem e fazerem qualquer tipo de pergunta. Amo vocês. Ó, o Alex, amo vocês. Também, Alex, eu não sei fazer o coraçãozinho, acertei. Elô, eu sempre peço para todos os convidados que vêm aqui deixar uma frase de reflexão e deixar a nossa hashtag da semana. Então, fique à vontade para que você deixe uma mensagem para a gente maturar essa semana, que eu acho que é uma semana bastante reflexiva, né, para a gente, principalmente nós mulheres. E muita gratidão. Eu que te agradeço o convite. Por esse momento lindo. Imagine, eu que te agradeço. História. Nossa. Você é super simpática. Há tempo que a gente já está para marcar, né, essa live. Você é super simpática, eu acompanho o teu Mistérios à Luz, né? Eu já disse, é simpático, um sorriso lindo, é cativante. A mensagem que eu deixo para a gente refletir é assim, aonde você quer chegar? Você que é tarólogo, você que lê a alma humana, você que traduz as cartas, aonde você quer chegar? Você quer chegar na alma do seu cliente? É isso que você quer? Ou você quer brilhar, quer dizer, eu sou ótimo, eu tenho 1000 clientes? Não, não é ter 1000 clientes. É saber que você tocou o outro. Então, você pensa assim, eu estou tocando o outro, eu estou tocando meu parceiro, eu estou tocando aquela pessoa que está passando na rua e eu dei um bom dia e a pessoa sorriu. Então, toque o outro. Pensa assim, eu estou tocando o outro, é isso que eu deixo para vocês. Gente, tá emoção pura. Olha, eu te agradeço, tá bom? Agradeço aí o pessoal. A Alessandra, hoje também tive com a Alessandra, almoçou comigo aí. Alessandra, Yuhu. A gente fala assim, quando se encontra, eu, Alex, Alessandra, Jane, Lu, a gente fala Yuhu. Então, quando entra, fala Yuhu, parece que é doideira, mas é a nossa comunicação. É o código, né? É Aliás, o código secreto. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho grandes amigos, desde os 20 e poucos a 85 anos. E o tarô me proporcionou fazer grandes amizades, que os meus alunos acabam meus amigos. Então, eu costumo dizer assim, quando o aluno, olha quantos anos eu dou aula, é aluno a vida inteira, entendeu? Porque eles estão ajudando eu a fazer a minha história e eu sei que eu estou fazendo as histórias dele. Então, às vezes, eu penso assim, eu vou deixar um legado, que vai ser os meus alunos, né? Então, eu tenho essa consciência que eu vou deixar esse legado e eu fico muito feliz com isso.
Tá Que joia? linda germinação, né? Que lindas sementes, que lindo legado. Isso. Que vão crescer muito, né? Não Essas tenho dúvida sementes disso. vão frutificar. Tá joia, Cici? Gratidão. Pessoal, ótima semana Para para todos vocês. vocês. Se cuidem com carinho. Compartilhem, porque hoje foi muito sucesso. Compartilha aí, pessoal. E quem quiser fazer a formação, seja do tarô, seja do baralho cigano, entra no meu site, ok? Todo mundo seguindo a mestre, hein? Todo Beijo. mundo me seguindo, até no YouTube também. Cici, obrigada. Fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau. Outro, tchau, tchau. Tchau.